Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Juízes 6. Juízes 6, 11. Juízes 6, 11. Aleluias. Hoje eu quero falar sobre um homem, uma passagem até conhecida. Nós podemos até listar algumas características desse homem aqui, um guerreiro do Senhor, homem forte, homem muito forte. Juízes 6, verso 11. Juízes 6, verso 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerita. E Gideão, seu filho, estava, Gideão, seu filho estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir no Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? 14. Então o Senhor olhou para ele, vou repetir, disse: Vai na tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Senhor dizendo a Gideão. E ele disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito, bolos asmos, farinha, carne, pôs num açafate e um caldo, e pôs na panela e trouxe até debaixo do carvalho e apresentou. Porém um anjo de Deus disse-lhe: Tome a carne e os bolos asmos e põe sobre esta penha e veste o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos, e então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu aos olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse de Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão, diga: não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor, ali chamou o Senhor é paz, e ainda nos dias de hoje está em Ofra dos Obiezeritas. Amém? Pai, nós estamos aqui hoje despidos de nós mesmos, esvaziados de nós mesmos, mas nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua glória venha sobre este lugar cada vez mais, que
Que cada coração venha entender, Pai, o que vai ser dito aqui hoje, Pai. Pai, a Tua palavra nós cremos que não volta na vazia. Então toma em Tuas mãos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Nós já cremos, ó Pai, que Tu és poderoso, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Quantos que já ouviram falar de Gideão? Quem foi Gideão? Vou fazer uma breve passagem aqui. Gideão, ele era filho de Joás e era da tribo de Manassés, origem e descendência da tribo de Manassés. Quem ouviu essa passagem do 11 ao 24? Você ouviu? Você compreendeu? Por que Deus estava falando a Gideão? Geralmente nós conhecemos a história de Gideão, é Gideão e os 300. Geralmente nós conhecemos essa história de Gideão. Gideão venceu um exército com 300 homens. Essa é a história final de Gideão. Não é isso? Essa é a história final de Gideão. Mas quem era Gideão? Quem foi Gideão? Deus chama os fracos para fazer forte. Deus é especialista nisso. Diga: Deus chama os fracos para fazerem fortes. E o tema dessa palavra de hoje é isso. O fraco foi feito forte. Geralmente nós conhecemos Gideão por isso, por ser um gladiador. Gideão feriu, Gideão destruiu um exército. Gideão era um guerreiro do Senhor. Quantas vezes nós ouvimos isso? Gideão era o valente de Deus. Deus chamou Gideão, disse: ei, vai lá, destrói os medianitas. Nós ouvimos falar isso, porque é assim que a Bíblia relata. Homem de guerra, homem valente. É uma história linda. Com apenas 300 homens, ele reuniu quantos homens? Ficou 300. Ficou 300. 10. Ele havia reunido 10.000 homens. Mas Deus disse que queria quantos? 300 homens. Só 300. Irmãos, Deus chamou Gideão. Durval, quem era Gideão? Ele era esse gladiador do final da história dele? Ele realmente, ele chegou, ele já era esse cara forte. Ele já era aquele soldado forte, Alisson. Ele já era aquele gladiador, ele já era aquele homem batalhador. Ele já era isso? Não. Deus chamou um homem com falhas. Nós estamos aqui na origem do chamado dele. Deus chamou um homem que talvez até questionador, covarde também um pouco. Ele disse: Senhor, Tu não nos abandonastes? Tu não nos deixou na mão? Os medianitas passaram 7 anos em perseguição, saqueando aquele povo, saqueando os hebreus. 7 anos saqueando, destruindo, fazendo-os como servos.
Irmãos, nós podemos ver um homem questionador, perguntando a Deus por que tinha vindo tudo aquilo sobre a vida dele. Talvez hoje você possa se encontrar como Gideão, perguntando a Deus o porquê de muitas coisas, para quê de muitas coisas, se sentindo fraco, acovardado, num canto. Às vezes, como ele disse, mas a minha família é a mais pobre da cidade, a minha família é a mais pobre da tribo, eu sou o menor da casa dos meus pais, ele disse, eu sou o menor da casa dos meus pais. Você tem se sentido assim hoje? Eu quero dizer para ti nesta noite, que Deus há de te levantar, Deus há de te fazer forte, Deus há de levantar você, você há de ser reconhecido e honrado pelo Senhor aqui nessa terra. Deus há de te honrar. Aquelas pessoas honraram a Gideão, Deus honrou Gideão, eles queriam que Gideão fosse o rei. Gideão disse: não, o rei é Deus, Deus será o rei de vocês. Depois que ele destruiu os medianitas, meu querido, quando você ouve, não é clichê, isso não é clichê, amado, não é clichê. Deus, Ele fortalece, Ele é especialista em usar as pequenas coisas para confundir as grandes. Ele é especialista nisso. O Senhor é especialista nisso. Eu sou fraco, eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei guerrear, não sei pegar na espada. Deus não te vê como você se vê. Deus não te vê como você se vê. É diferente. Você pode estar se sentindo assim. Muitas vezes no nosso chamado nós nos sentimos assim, enfraquecidos, pobres, nos achando o menor dos menores, nos achando incapazes. Mas é o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos faz fortes. É o Senhor que nos faz querer lutar, querer exercer o chamado dEle nas nossas vidas. Mas até quando? Até quando que nós vamos enterrar, ou nós vamos deixar de exercer, ou fazer aquilo que Deus nos chamou? Até quando? Até quando nós vamos ficar paralisados, esperando só um momento de subir aqui, pegar o microfone? Mas isso não resume a obra de Deus. A obra de Deus, líder, se resume aí. Deus nos chamou para isso. É lógico que o chamado do Senhor passa por isso também, mas não é só isso.
Mas Deus quer resgatar o soldado dele hoje. Deus quer resgatar o soldado dele hoje. Irmão, pare e pense no que Deus tem para a sua vida. Pare e pense no chamado que Deus tem para a sua vida. Deus não quer a sua vida paralisada. Deus não quer você paralisado. Deus não quer você questionador. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Porque eu sou miserável? Porque eu sou pobre? Deus quer te levantar. Deus quer honrar a tua vida. Você crê nisso? Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Gideão, ele ouviu falar de um Deus. Ele ouviu falar de um Deus. Mas às vezes o chamado do Senhor, ele passa pelo medo também. O chamado do Senhor, ele passa também pelo medo. Passa pelo medo. Porque você passar 7 anos servindo a um povo, passar 7 anos você vendo o seu povo sendo saqueado, sendo roubado, provavelmente se sentindo pequeno. Muitas vezes nós não entendemos o tamanho da promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Às vezes nós nos acovardamos, nos sentimos fracos, com medo, e não entendemos que Deus, Ele é quem nos capacita. Às vezes passamos tempos e tempos escravos de nós mesmos, servindo a nós mesmos, servindo a pecado, escravos do pecado, escravos daquilo que não agrada a Deus, servindo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas Deus é que nos fortalece. O Senhor é que nos faz entender. O Senhor é que nos faz entender qual é o chamado dele nas nossas vidas. E hoje é um dia que o Senhor preparou para que você, para que nós guerreiros do Senhor pudéssemos entender o que Ele quer para as nossas vidas, qual é a estratégia que Ele quer nos dar para podermos exercer o chamado dEle. Quantos homens, quantas pessoas, o que vamos fazer? Me dá um sinal. Porque é para isso que Deus nos chama, meus irmãos. Não é para estarmos em um estado de medo, não é para estarmos em um estado de soberba, de acharmos que só nós fazemos, de acharmos que só nós podemos fazer. Nós não podemos nos encontrar estacionados mais, paralisados por qualquer tipo de sentimento, porque não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus nos chamou. Olha só, pare e analise quantas e quantas promessas Deus te fez. Hein? Quantas promessas Deus te fez? Deus tem feito a você. Quantas promessas Deus tem feito a você? Pensou? Pensa, quantas promessas Deus tem feito a você?
Quantas promessas Deus tem feito a você? Gideão disse assim: ei, o Senhor foi o Deus que fez benfeitorias ao meu povo. O Senhor é o Deus que os meus pais falavam. Tu és o Deus que ouvimos falar de ti. Deus não havia feito promessa a ele, a descendência, mas Deus veio a Gideão. Hoje, irmãos, nós temos tudo nas mãos, tudo. Eu estou falando do Velho Testamento. Estou trazendo uma palavra de Deus ao povo hebreu, que se estende a nós, que nos encoraja, que mexe com o nosso caráter, que mexe com a nossa vida com Deus, com o nosso relacionamento com Deus. Mas hoje nós vivemos na graça, nos relacionamos a todo momento com Deus, nos falamos com o Senhor a todo momento. O véu se rasgou, Ele nos faz promessa a todo momento, nós falamos com Ele, Ele fala conosco, Ele nos alerta, a todo momento Ele está nos alertando, assim como Ele fazia com o teu povo, mas hoje por meio do teu Espírito Santo, do Jesus que morreu por nós. E tempos em tempos o Senhor nos alerta: ei, eu quero que você se levante, eu quero te fazer guerreiro, eu quero te fazer um soldado. Eu quero te fazer um soldado. Mas é momento de refletirmos, de analisarmos o que nós temos entregado para o Senhor, como nós temos nos comportado diante do Senhor. Nós temos sido covardes. Você tem sido covarde diante do teu chamado? Não, mas eu estou com medo, eu me sinto fraco, eu não quero prosseguir. Você tem sido murmurador? Como você tem se comportado diante do chamado, diante do que Deus tem para você, diante do que o Senhor tem para ti? Como você tem se comportado diante disso? Ele disse: ei, me faça um sinal, me mostra que é o Senhor, que é o Deus dos meus antepassados. Tu tem pedido esse sinal a Deus? Você tem pedido confirmação a Deus, estratégia do Senhor para poder prosseguir, para poder exercer aquilo que Ele quer nas nossas vidas? Mas às vezes nós somos tão egoístas, que nós queremos só pedir a Deus, só pedir. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um carro, eu quero uma casa. Não é ruim, não é errado também pedir. Mas irmãos, estou falando do seu chamado. Eu estou falando do soldado de Cristo, do embaixador do reino de Deus, do homem que Deus chamou, do líder que Deus chamou para ir, para servir, que se alistou ao exército do Senhor, que se alistou ao exército de Cristo. Às vezes, quando temos 18 anos,
nos colocamos logo querendo servir ao exército dos homens, se alistar para servir logo. Mas quando nós nos deparamos com o alistamento de Cristo, quando nós nos deparamos com o servir ao Senhor, nós encontramos algumas dificuldades, colocamos às vezes alguns empecilhos. Você pode até se ver como fraco. Nós nos podemos até nos ver como fraco. Mas Deus não vê assim. Deus não vê assim. Deus não te vê assim. Deus não te vê assim. Deus não te vê como fraco. Deus te vê como forte. Ele naquele momento ele o viu como pobre, ele o viu como fracassado, como o menor dos menores. Quantas vezes nos sentimos assim, dessa forma? Pobre, fracassado, menor dos filhos, o menor da casa. Mas Deus olhou para Gideão e viu Gideão destruindo o exército. Deus te vê assim hoje. Só vi um amém. Deus te vê assim hoje. Deus olhou para Gideão e viu Gideão lá na frente. Deus nos vê adiante. E o futuro que Ele tem para nós é de esperança, é de graça. É um futuro brilhante. Deus não quer que você se sinta fraco, pobre, que você se sinta a escória, que você se sinta o pequenininho. Gideão, com toda a sua humildade, ele venceu aquele exército. Não venceu? O Senhor te chama para vencer. O Senhor quer te fazer vitorioso. O Senhor quer que você entenda hoje, que você trace uma estratégia, um plano, para que você vença, para que você guerreie, que você batalhe, que você vença. Você está disposto a fazer isso hoje? Que está disposto a fazer isso hoje, diga amém. Que está disposto a fazer isso hoje? Você quer entender esse chamado do Senhor? Você que ainda não entendeu o seu chamado, você que ainda está no barco assim, meu Deus, você está no campo ainda, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, no meio desse tiroteio, no meio dessa batalha? Ei, você é um valente do Senhor. Se você levantou da sua casa e veio até aqui hoje, é porque você é um valente do Senhor. Você é um valente do Senhor. Há uma honra do Senhor para a sua vida nesta noite. Há uma honra do Senhor para a sua vida nesta noite. O Senhor quer derramar sobre a sua vida um óleo especial, poderoso, vindo do trono dEle. Ele quer te fazer forte. Ei, você não é fracassado não. Ei, olha só, você não é pobre. Você não é covarde. Você não é limitado. Mas eu não sei falar, eu não sei. Deus te capacita nesta noite. Deus te capacita nesta noite.
Deus quer te levantar, o Senhor quer te levantar como valente dEle. O Senhor quer te levantar para liderar exércitos. Há um campo de batalha sobre a nossa frente. O Senhor precisa de guerreiros, de valentes. Há um chamado do Senhor para nós fazermos discípulos. Há um chamado do Senhor para nós sermos discipulados. Há um chamado do Senhor para nós entendermos o que Ele quer para as nossas vidas. Para de rodear o mesmo lugar. Para de girar o mesmo lugar. Usa um pouco hoje da sua inteligência. Não usa toda não, só um pouquinho. Você vai entender que Deus tem um plano para a tua vida. Você vai entender que você não é um fracassado. Eu já me senti como Gideão. Quem aqui nunca se sentiu como Gideão? Quem nunca se sentiu como Gideão? Às vezes no meio da batalha, às vezes no início da batalha. Quem nunca se sentiu pobre, pequeno, fraco? Desacreditado. Quantos e quantos complexos Satanás quer nos colocar na mente? Eu sou grande demais, eu sou pequeno demais, eu sou bonito demais, eu sou feio demais, eu sou isso, eu sou aquilo, meu dedo é torto, eu não consigo falar, meu olho é assim, minha sobrancelha é assado, meu cabelo falta um pouco, meu cabelo tem demais. Quantas vezes Satanás coloca isso nas nossas vidas, querendo nos desacreditar e dizer que nós não somos capazes. Mas pare para pensar, onde nós estamos encaminhando e colocando as nossas vidas, o chamado do Senhor nas nossas vidas. O Senhor nos chamou, o Senhor faz o fraco ser forte. Ele é especialista em fazer isso. Fraco ser forte. Você crê nisso? Dê um glória a Deus. 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 Porque o Senhor nos chamou para sermos valentes dEle. O Senhor nos chamou para guerrear, para liderar um exército. Ei, há 300 homens para você liderar. Eu estou te chamando para vencer a batalha. Está disposto? Está disposto hoje? Está disposto? Nós temos que parar realmente de querermos colocar as coisas que não importam à frente das que importam. Muitas vezes fazemos isso, colocamos as coisas que não importam na frente das que importam. Tem que chegar o momento que você tem que dizer que nada mais importa para você, se não for servir a Deus. Tem que haver esse momento na tua vida. Tem que haver esse momento na nossa vida. De nada mais importa. Mas eu sou jovem, eu tenho 14 anos, 15, 16. Tem muita coisa ainda pela frente. Não. Estou velho demais. Não. Não. Há um plano do Senhor sobre a sua vida. Há um chamado do Senhor sobre a sua vida. Há uma estratégia do Senhor sobre a sua vida. Há uma unção do Senhor sobre a sua vida. Você crê nisso?
Glória a Deus. 2 Coríntios. Olha só, meu querido. Eu, sinceramente, não sei qual a sua situação hoje. 2 Coríntios 12, 9. Mas Deus irá provar o seu poder soberano através da sua vida. Deus te usará. Deus usará a sua estrutura, independente da sua origem, independente de onde você veio. Antes eu me preocupava muito sobre o que as pessoas iriam achar de mim, porque na minha concepção, a minha origem, a minha família era muito importante, é importante. Mas na minha concepção, uma pessoa que ela chegava no lugar sem a família dela, era uma pessoa que chegava desprovida. Desprovida. Família, eu digo descendência, pais, mãe. E lógico que realmente faz parte da nossa identidade, mas a nossa identidade é Cristo. A nossa identidade é Cristo. Independe da sua origem, independe de onde você veio, o Senhor quer te fazer, quer te usar nessa terra. Independe de onde você veio, para onde você vai, o Senhor quer te usar nessa terra e quer te usar agora. Ei, presta atenção. Depende da sua tribo, de que tribo que você veio, de que lugar que você veio. Deus quer fazer você prosperar nesta terra. Deus quer fazer você grande nesta terra. 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, versículo 9. Diz assim: e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Sou forte.